Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Programa Opinião, terça-feira. Já terça-feira. Pois é, estamos na véspera do carnaval. Hoje, 25 de fevereiro de 2025. Como vai? Vai bem? A gente espera que você esteja bem, a gente trabalha para que fique melhor ainda na sua noite com informações genuínas que a gente busca extrair diretamente da fonte. E a fonte desta noite está aqui sentada à minha esquerda. O nosso convidado de hoje é o Murilo Bianchini. Isso mesmo. Quem que é Bianchini? Quem que é Murilo, Paulo? Ah, rapaz, ele é hoje secretário importantíssimo da gestão do glorioso Abílio Brunini, secretário de Assuntos Estratégicos e também preside a Comissão de Renegociação e Revisão aí de Contratos da Prefeitura Cuiabana. Já viu que tem muito assunto hoje para falar aqui com o glorioso Murilo e eu vou, antes de chamar meu caríssimo professor Lorenberg, dizer o seguinte. O Lorenberg, você não sabia, mas o Murilo, o glorioso Murilo, esse rapaz aqui, pai das Marias, né? Pai de Marias. Duas Marias? Duas Marias. Maria Imaculada e Maria Angelina. Filho da dona Débora, do seu Vanderlei. O Murilo faz aniversário hoje. Ah, é? É isso mesmo. Que bom. 39, né? 38. 38 anos. Parabéns, viu, Murilo, em nome desse programa aqui. E posso falar também em nome de sua família. Débora, mãe, Vanderlei, pai, as Marias, filhas, a gloriosa que manda aprender, manda soltar lá, sua esposa, Lília. qual que é o nome dela? Doutora Lília. Doutora Lília. Então, parabéns a você por Obrigado. esse dia, pelo aniversário. E eu fico mais contente ainda que ele aceitou, abnegado que é, aceitou vir ao programa mesmo no seu aniversário, não é? Poderia estar aí com a família, está aqui falando em nome da Prefeitura de Cuiabá, porque tem muita demanda, é árdua a tarefa, então eu não sei qual que é a sua... qual que é a sua designação, qual que é a sua religião, mas eu gostaria muito, se você é cristão, se você confia em Deus, que Deus, o zeloso guardador, cuide bem de você, da sua trajetória, por onde você for, cuide bem da sua família, que acho que é o grande respaldo que você tem na vida, não é? E das suas atividades profissionais também, que você sempre entregue bons produtos e que tenha as suas realizações pessoais, profissionais, todas em dia e que ele possa propiciar a você as suas glórias aí. Então ficam os votos do programa Opinião a você e obrigado por ter vindo ao programa no seu aniversário. Obrigado, Paulo. Não vai ter bolinho aqui, não vai ter churrasco. Vamos ao trabalho. Vamos ao trabalho aqui, não é? É isso. Professor Lorenberg, agora sim, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço. Mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. É a razão maior do nosso programa. Então, esteja à vontade para interagir conosco, caso queira, caso possa. 999322529, o WhatsApp para você mandar mensagens, enfim, aqui para interagir com a gente no programa Opinião. Perfeito? O Murilo, eu vou, ao cumprimentá-lo, já conversamos um pouquinho já aqui, mas eu queria que você dissesse para mim, rapaz, por que para mim, não, para nós, os telespectadores que estão acompanhando o programa Opinião, já que essa comissão que você preside trata desses contratos, eu queria saber, procede isso aqui, ó, Emanuel deixa 2 bi de dívidas para Abílio, está inclusive no jornal A Gazeta que circulou hoje, não é? E mais, não é? Esses contratos que estão lá sendo trabalhados, né, para
dá para terem os seus destinos? Como é que está sendo tratado isso? Existe um cronograma já? Porque para ter cronograma, imagino eu que tem que ter dinheiro. Como é que vocês vão conseguir honrar esses contratos? Já pensam em acionar o Poder Judiciário? Enfim, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite, caros amigos cuiabanos que estão aí nos ouvindo hoje. Você falou sobre o meu aniversário. É isso que Cuiabá precisa, né? O modelo de gestão do prefeito Abílio é isso, né? A gente trabalha diuturnamente, a gente está em 3 turnos lá, trabalhando no dia de aniversário, porque eu tenho certeza que também não é diferente para a população cuiabana, que está hoje carente de vários serviços dentro da administração pública. E a questão de estarmos aqui nos dedicando nesse dia para trazer informação é algo importante, porque a sociedade precisa saber o que aconteceu. Nós não estamos falando aqui para ficarmos olhando no retrovisor, a gente está caminhando, sendo liderado ali pelo nosso prefeito, em prol do melhor serviço. E eu respondo a você, esses 2 bilhões que viraram notícia, que viraram matéria, isso foi atestado pela Secretaria de Fazenda, pelo contador geral, que era contador da antiga gestão, e pelo controlador. Então, nós estamos falando aí de dívidas reconhecidas, né, da antiga administração, e o que nós estamos buscando fazer junto com o prefeito Abílio, junto com todos os secretários, na questão dos contratos, é enxugar a máquina pública. Porque, vou falar para vocês aqui, sabe o que eu faço quando eu inicio as minhas reuniões com os secretários, com os diretores administrativos financeiros, que é quem faz a parte burocrática do processo de supressão, cancelamento? Eu mostro para eles as fotos dos hospitais, das ruas, das escolas aqui de Cuiabá, para que eles entendam por quem eles estão trabalhando. Porque nós precisamos enxugar os contratos para que sobre dinheiro para o prefeito Abílio investir naquilo que realmente precisa. Então, quando a gente pega a realidade de contratos, e aí vamos começar do básico aqui, se eu peço hoje um relatório de contratos dentro da prefeitura, o que nós temos lá era uma planilha de Excel que traziam lá cerca de 700 contratos, mas que não estava ainda depurado, porque não enxergava a administração como um todo. E o prefeito Abílio, com a autonomia que ele nos dá, conversamos com todos os secretários e nessas conversas com os secretários, veja, de forma muito amistosa, de forma muito respeitosa, trouxemos o secretário para o diálogo e para que o secretário apontasse para a gente qual contrato pode ser cancelado, qual contrato podia sofrer desconto, que a gente chama de supressão, num termo técnico, mas para a população entender qual desconto que poderia ser dado naquele contrato. E quando a gente faz esse bate-bola com os secretários, a gente simplesmente encontra cerca de 1000 contratos nas secretarias. Meu Deus. Então a gente... Peraí, então vamos entender o que está acontecendo. É como se você fosse montar um quebra-cabeça, né? Desconhecendo todas as peças que tinham. Então a gente fez esse trabalho nesse primeiro momento da comissão e os secretários apontaram para nós cerca de 80 contratos que já podem ser cancelados ou não demandados e em torno de 280 contratos que podem ser suprimidos, que podem ser, para a população entender, que podem sofrer algum tipo de desconto, né, dentro da análise técnica deles. Por quê? Eu não posso, Paulo e professor Lorenberg, ditar para o secretário o que pode ser cancelado ou não. Por quê? Porque quando a gente faz isso e a gente chama o secretário para essa gestão de contratos, automaticamente o secretário tem que estudar a sua pasta. E quando o secretário estuda a sua pasta, ele vê a viabilidade daqueles contratos. Então, todos os contratos que nós encaminhamos para cancelamento ou supressão ou para análise da PGM ou da controladoria, passaram pelo crivo dos secretários. Vamos colocar na prática isso que você está falando aí, porque tem muita gente que pode não estar compreendendo em que momento um contrato é suprimido ou cancelado. Um exemplo que eu queria que você citasse bem claro para as pessoas entenderem. Então vamos lá. Um contrato cancelado é um contrato que consta dentro da secretaria,
muitas vezes com a mesma finalidade de trabalho, né? E dentro dessa finalidade, o secretário fala, olha, eu não vou demandar mais esse contrato, ou esse contrato aqui para mim, para esse serviço que ele prestava, eu não vou utilizar mais esse serviço, então vamos cancelar esse contrato. E um contrato de supressão, um contrato de desconto, para você ter ideia, na parte de TI, tecnologia da informação, e aqui eu cito aqui o secretário Elson, que é o secretário adjunto dessa pasta, ele reorganizou toda a engenharia de TI e em apenas um contrato ele conseguiu economizar 13 milhões de reais, né? Isso por ano. Então, são dados que a gente traz, são contratos que já foram assinados, né, para a população entender que agora o que nós estamos fazendo lá é sobrar dinheiro para as áreas que realmente precisam. Ok, eu vou inclusive daqui a pouco tocar mais sobre isso aí, porque tem questão de segurança jurídica, não é? Tem, uma vez assinado, você tem que ter, não é, para se cancelar, se cancela sim, aí eu quero saber daqui a pouquinho, mas antes eu quero chamar para a conversa aqui meu caríssimo Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui no nosso bate-papo, todos nós ganhamos e ganham, sobretudo, o amigo telespectador. Ganha e ganha bastante com a presença do senhor. E antes de mais nada, parabéns. Parabéns mesmo pelo aniversário. Obrigado. Secretário, eu vou aproveitar a carona, quando o senhor falava agora há pouco de contratos. Eu também vi pela imprensa, e o senhor pode confirmar ou não, contrato com indícios de irregularidades foram encaminhados para a Procuradoria Geral do município. Para que o amigo telespectador possa entender, porque grande parte do nosso amigo telespectador, ele não tem familiaridade com os termos. Sim. E para ajudá-lo, eu pediria ao senhor, peço mesmo, a gentileza do senhor dar um exemplo de indícios de irregularidade e por favor, comente a respeito disso. Perfeito, professor. Então, vamos à prática aqui, né, professor? Então, quando a gente encontra a situação da prefeitura, a primeira ação que nós fizemos foi, secretários, chequem com as empresas terceirizadas e vamos fazer esse cruzamento de informações. O que existe na planilha deles, existe na sua secretaria? Existe alguma inconsistência nisso? Se existe, então vamos fazer esse encontro de contas, né? Onde estão essas pessoas e vamos encontrar se existe alguma inconsistência. Então, de imediato, já houve essa economia no corte de cargos que, no entendimento de cada secretário, não precisava mais existir. E uma das coisas que nos causou ali surpresa, e aqui é muito importante a gente colocar, que todo trabalho exige uma análise jurídica, exige um posicionamento dos órgãos de controle da prefeitura, a controladoria, a procuradoria municipal, para que nós possamos depois tomar outras medidas. Mas, de imediato, você identificar cargos dentro de diversas secretarias, com valores diferentes para a mesma função, dentro do mesmo contrato, né? Então, isso causou estranheza. Agora, isso foi encaminhado para a Procuradoria para que seja analisado, né? Por que os valores do mesmo cargo, da mesma empresa, em secretarias eram valores distintos. Ponto. A partir daí, a Procuradoria, a Controladoria, eles adotam, né, as medidas necessárias para encaminhamento, seja para Ministério Público ou, enfim, onde eles acharem necessário. Entendi. Eu mencionei agora há pouco, mais para efeito de provocação mesmo, caro Murilo, segurança jurídica, como é que fica nisso tudo? Porque, assim, o contrato é contrato, assinou-se, não é? A expectativa, pelo menos de ambas as partes, é que seja cumprido. Aí vocês identificam irregularidades, ou supostas irregularidades, não é? Para que esse contrato seja revogado, cancelado, seja lá o fim que seja, ou a interrupção desse contrato, não teria que haver uma decisão judicial para evitar dissabores do ponto de vista jurídico? Paulo, boa pergunta.
Vou dar um exemplo aqui para vocês. É importante a gente colocar que nós não estamos lá para criminalizar o empresário, porque, para mim, o empresário que prestou serviço para a prefeitura durante todos esse período que ficavam sem receber, esses empresários são heróis, né? Continuaram prestando serviço muitas vezes sem receber. E o que nós buscamos fazer lá dentro não é criminalizar o empresário, é entender o que está acontecendo. E quem faz esse parecer técnico sobre o cancelamento, né, que é entre a prefeitura e a empresa, é a procuradoria, dentro dos termos do contrato, né? Agora, veja a importância da gente trabalhar isso. Existem contratos, e todos os contratos, para os telespectadores entenderem, todos os contratos públicos, eles precisam ter vantajosidade para o município e para a população. Então, contratos que a gente não identifica essa vantajosidade nesse primeiro momento, veja que mesmo que o prefeito Abílio tenha mencionado que vai cancelar, que é a intenção dele cancelar, o prefeito também tem essa preocupação jurídica e encaminha para a Procuradoria, para a Procuradoria fazer esse parecer técnico. Por quê? Porque mesmo os contratos que hajam previsão legal de multa ou de rescisão contratual ou de renegociação, nós não podemos deixar do jeito que está. Por quê? Porque se a gente deixar do jeito que está, o prejuízo vai ser sentido para a população. Então, nós precisamos, enquanto agentes públicos, olhar para a população. Então, existe burocracia? Existe, mas nós estamos aqui, na verdade, para vencer essa burocracia e fazer o melhor para a nossa população. Ou seja, tudo com o aval da Procuradoria, né? Sempre. Então, a partir daí, vocês têm maior conforto para tomar as decisões. Exato. O que eu não posso é pegar um contrato, por exemplo, de estacionamento, né? Igual tem aí a empresa que explora essa questão aqui em Cuiabá, e falar para a população que vai ter vantajosidade a gente aumentar em mais 3.000 vagas de estacionamento e cobrança aqui em Cuiabá, né? Sendo que a população não tem sentido qual o retorno disso em serviço público. Então, nós precisamos ter responsabilidade também com a população de Cuiabá. Então, o prefeito Abílio ele tem acertado nesses posicionamentos, nesse movimento. Por quê? Porque a população ela se cansou de ser lesada, ela cansou de pagar imposto e não ter retorno do serviço público. Então, nós estamos lá para corrigir rumos. Não estamos lá para olhar em retrovisor, não estamos lá para ficar apontando nada, até porque quem tem que fazer isso são os órgãos de controle e isso está sendo encaminhado. Nós estamos aqui para cuidar da população. Perfeito. Aí, o posicionamento, então, do secretário de Assuntos Estratégicos da nossa querida Prefeitura de Cuiabá, o Murilo Bianchini. Vamos... Eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas antes eu tenho um recado. Olha, pensa num recado importante. É esse recado que nós temos para que você preste bem atenção, viu? E após o intervalo comercial a gente volta aqui com o Murilo. Hoje precisamos conversar sobre algo muito sério e que exige nossa atenção imediata. Os hospitais do nosso estado estão lotados e vidas estão sendo perdidas por conta do mosquito transmissor da dengue e chikungunya. Mas juntos podemos mudar essa história. A solução para esse grave problema está em nossas próprias mãos. Por isso, é hora de agir. Retire água parada de vasos de plantas, garrafas, pneus e outros objetos. Mantenha lixeiras, caixas d'água e piscinas cobertas. E, por fim, limpe calhas e os entulhos do quintal. Essas atitudes salvam vidas, então vamos juntos proteger nosso povo. E lembre-se, se você ou alguém próximo sentir febre alta, dores no corpo ou perceber manchas na pele, procure imediatamente uma unidade de saúde. Onde existem cuidado e consciência, o perigo não se cria. Governo de Mato Grosso. Bem, cá estamos de volta ao vivo, o programa Opinião na sua TV Pantanal. O Murilo Bianchini está aqui com a gente, secretário de Assuntos Estratégicos aqui de Cuiabá.
o Gazeta Digital, dá um clique aí, ó, www.gazetadigital.com.br, tá, ó, tem notícias a ufa, diria o bom cuiabano, né? Mas tem informações sobre tudo que você queira saber. Por exemplo, com 5 votos favoráveis e 5 favoráveis e 10 votos contrários, 5 favoráveis e 10 contra. A Câmara Municipal de Cuiabá rejeitou o pedido de urgência especial do projeto de lei do vereador Rafael Ranalli, do PL, que prevê o corte de investimentos públicos municipais no evento pelos próximos 4 anos. Então, conforme noticiou o GD, Gazeta Digital, o liberal solicitou que o texto pudesse tramitar em regime de urgência, que permite a análise rápida de uma proposição até a sua decisão final. Ele dispensa algumas formalidades, prazos ou exigências regimentais. Antes da votação, o líder do prefeito Abílio Brunini, no PL, né, que é o vereador Dilemar Alencar, que é do União Brasil, solicitou que o requerimento fosse rejeitado para que o texto fosse melhor debatido com todas as entidades envolvidas aí. Abre aspas, eu quero solicitar à base, a todos os vereadores, para que possam rejeitar o requerimento de urgência especial para que o projeto possa continuar tramitando, dando a oportunidade de discussão do autor com as entidades representativas do comércio, fecha aspas, disse aí o glorioso líder. Lorenberg, quem vê assim meio que estranha, né? Poxa, o pedido de vistas, não é? Quando, na verdade, o Dilemário se posiciona sempre a favor o vereador Dilemário, que é do União Brasil, se posiciona sempre, ou tem se posicionado sempre favorável às questões da gestão municipal, do governo municipal, e agora pedindo para tirar, né? Para votar contra. Faz sentido essa argumentação dele assim? Na minha opinião, assim, antes, sem querer furar a sua, faz no sentido de que quanto mais ouvir as pessoas ligadas, entidades ligadas, melhor, né? Mas qual que é a sua avaliação sobre essa situação aqui? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, 2 observações para que o amigo telespectador possa entender. Não significa que o projeto foi arquivado. Não é nada disso, amigos. Havia um pedido por parte do autor do projeto para que antecipasse caminhos, encurtasse o caminho e levasse praticamente direto o projeto para o plenário. Desse urgência. E sem passar pelas comissões que o regimento assim cobra. Então, vai direto para o plenário praticamente. Entendeu, amigos? O que faz o vereador Dilemário, líder do governo na Câmara Cuiabana, e outros pares do vereador Dilemário? Porque não foi só ele que pediu. Outros vereadores também o fizeram. Para quê? Para que haja mais discussões dentro das comissões específicas, com audiência pública, provavelmente deve ter, para que a população possa acompanhar para e passo o projeto. E a partir daí, caso venha conseguir essas etapas todas, vir para o plenário. É algo corriqueiro dentro do parlamento, amigo. Não tem nada de esquisito, de estranho, não. O estranho talvez seja os termos utilizados pelo parlamento. Eu falei uma coisa meio óbvia, porque o cara é líder do prefeito, obviamente ele vota com o prefeito, né? Eu queria dizer o seguinte, porque o Ranalli, ele é do PL, Abílio, prefeito do PL,
e o Dinamarca é líder do prefeito do PL. Aí ele pede para votar contra, né? Mas sobre esse argumento que nós lemos aqui e com esses argumentos que o próprio Lorenberg comentou aqui e opinou, que eu concordo plenamente, não quer dizer que vai ser arquivado, significa dizer que precisa-se de mais luz, de mais oxigênio nessa discussão aí para que ele possa, enfim, chegar lá e passar pelo crivo dos parlamentares na Câmara Municipal. Ok? Então, está dado o recado aí, dá um clique no GD, que é o www.gazetadigital.com.br e se intere desse e outros tantos assuntos que estão à sua disposição lá. O nosso entrevistado desta noite aqui está aqui, apostos, o Murilo Bianchini, secretário Eu falo sempre que esses assuntos estratégicos, eles são pulverizados, né? Eles são, é como se fosse um coringa lá. Ele entrou aqui falando na abertura do programa aqui, né, que tem sempre reuniões com os demais secretários, ainda mais com relação a essa questão dos contratos. E eu vou perguntar o seguinte, secretário Murilo, o prazo de 100 dias para que se apresente aí um desenho, vamos chamar assim, da gestão do Abílio, esse prazo está com que tipo de coordenadas, não é? Que tipo de metas foram separadas em eixos? Enfim, eu queria que você falasse um pouco a respeito, porque eu estou vendo o secretário, eu ligo para o secretário aqui, ele está... se eu ligar para ele aqui, tem uns 4 ou 5, se eu ligar agora, às 8 horas da noite, eles não estão na prefeitura ainda. Então, assim, é comum, não é? Então, imagino que as metas traçadas não sejam nada fáceis. Como é que ficaram essas metas aí diante da meta dos 100 dias? Paulo, todos os secretários, como você falou, a gente tem cumprido praticamente 3 turnos dentro da prefeitura, né? Seguindo já o exemplo do prefeito, todo mundo vê ele comendo esses baguncinhas aí até meia-noite. Mas é importante ressaltar, o trabalho feito pelo secretário Busic, enquanto hoje secretário de Economia, porque fundiu gestão e fazenda, junto com a equipe de planejamento, com a equipe de controladoria, contadoria, é um trabalho que em menos de 30 dias eles já mostraram para que veio, porque eles pagaram 2 folhas e eles unificaram o pagamento de todas as folhas, né? Então, veja, o servidor, às vezes ele recebia o salário dele, aí ele tinha uma bonificação, ele recebia no outro dia, aí ele tinha mais uma indenização, ele recebia no outro dia. Então, veja, o prefeito Abílio recebeu sem dinheiro no caixa, com uma obrigação de pagar a folha de dezembro em janeiro e ainda ter que pagar a folha de janeiro em fevereiro. E o que ele fez? Ele pagou 2 folhas em menos de 40 dias. Isso foi graças à gestão que o secretário Busic tem conduzido dentro da prefeitura. E aqui eu falo secretário Busic porque ele unifica o trabalho dos outros secretários da parte técnica. Mas também, se não fossem todos os secretários arregaçar as mangas e ver o que poderia ser cortado, enxugado ou melhorado dentro do processo, isso também não teria acontecido. Então, veja que a equipe de secretários do prefeito Abílio é uma equipe muito coesa, porque está todo mundo irmanado para atender a população e as diretrizes do prefeito. Então, eu tenho certeza, Paulo, que nos 100 dias o prefeito Abílio vai cumprir a sua meta de apresentar essa economia dos 100 milhões e poder colocar um ponto final, né, nesse primeiro obstáculo aí, que não é fácil pegar uma casa como ele pegou, né? Não é fácil, você tem uma carência não só financeira, mas uma carência de liderança dentro do processo de cuidado com a cidade, né, de manutenção da cidade. Todos se lembram aqui como a cidade estava no mês de dezembro, era mato para mais de 2 metros de altura, né? Parecia que a cidade estava abandonada e num período que todo mundo estava muito sensibilizado, né?
Então, o prefeito Abílio, junto com os secretários, e aqui eu cito também o secretário Reginaldo, que tem feito um excelente trabalho na Limpurb, na Secretaria de Obras, tampando buraco. Esteve conosco aqui. Organizando a questão das podas, das limpezas urbanas, enfim. Então, veja, todo esse trabalho irmanado, bem conduzido, está resultando em entrega para a sociedade, pelo menos dos serviços básicos e essenciais. Ok. Professor? Secretário, no bloco anterior, o senhor falou bastante sobre contratos. E o senhor falou também que coordena as secretarias, coordena uma equipe de trabalho. Uma comissão. Para estudar isso, para analisar. Esses estudos, eu presumo, o senhor me corrija se eu não estiver correto, eu presumo que esses estudos também levantaram e listaram uma série de critérios. Ora, a Prefeitura fará novos contratos ao longo de 4 anos de gestão. Com esses estudos todos, o senhor certamente tem critérios levantados que nortearão esses novos contratos. O senhor poderia falar a respeito desses novos critérios e a importância deles para a atual administração? Por exemplo, então, se eu for contratualizar, eu tenho uma empresa, quero contratualizar com a Prefeitura, que tipo de critérios serão adotados que sejam diferentes desses que vocês estão cancelando? Vou falar um termo aqui que pouca gente vai saber, mas que é importantíssimo. SAELC é uma secretaria adjunta que cuida de aquisições, licitações e contratos. Hoje, sabe quem toca essa secretaria? É um procurador do município, é um concursado que entende muito, o doutor Evandro, de processo administrativo. E dentro da SAELC, existem pessoas lá que conhecem do processo administrativo. Veja, a SAELC está dentro da Secretaria de Economia. Então, outro termo aqui que pouca pessoa talvez vai conhecer, mas que é importante nesse nosso meio, o plano de contratação anual. Veja, se a gente está conversando com as secretarias, e as secretarias estão falando, eu preciso de carro, eu preciso de gente terceirizada, eu preciso de insumos, e esses insumos são atinentes a todas as secretarias, por que cada secretaria fazia aquisição individualmente? Sendo que todo mundo sabe, se comprar em larga escala, você vai ter mais economia. Então, muito bem conduzido pelo secretário Bucic e o doutor Evandro, esse estudo preliminar, professor, ele já estabelece uma meta de economia só na forma de contratação. Porque pelo volume de contratação e numa licitação onde você tenha empresas que estão acreditando agora na gestão do prefeito Abílio, porque o que a gente faz quando a gente paga a empresa em dia? A gente atrai para a nossa Cuiabá empresas de excelente prestação de serviço. E essas empresas, elas começam a confiar e diminui, então, o risco de calote. Então, a gente via empresas aí que ficavam 90, 120 dias sem receber. Quem era o prejudicado nisso? Eram os trabalhadores. Eu tive agora, recentemente, uma experiência, eu não vou citar o nome, embora eu pudesse citar o nome. Eu liguei para um secretário, mais ou menos nesse horário aqui, ou depois do programa, mais ou menos, para convidá-lo para vir aqui e tal, uma data posterior. Ele estava me dizendo, Paulo, cara, eu estou tão corrido esses dias aqui que está terrível. Pra você ter ideia, não para de chegar aqui prestador de serviço querendo receber, evidentemente, aquilo que prestou de serviço. E é uma secretaria que não é das maiores, não é? Continua assim, tem secretarias assim que tem um acúmulo de dívida, tem muita gente querendo receber lá, né? E que tipo de diálogo vocês estão estabelecendo com esses credores? Importante, Paulo, obrigado pela essa pergunta. Veja só, você que foi fornecedor na prefeitura, você que tem contratos abertos na prefeitura, você que prestou o serviço e foi atestado, você não vai ficar sem receber. Agora, o que eu preciso é que todos nós entendamos o
processo que nós pegamos a prefeitura, não tem dinheiro. Então, se eu pegar os serviços essenciais e pagar os serviços essenciais e começar a pagar as dívidas para trás, a gente deixa de fornecer os serviços essenciais, porque a prefeitura ainda não tem arrecadação suficiente para tocar a prefeitura com todos os serviços necessários e pagar os passivos. Então, como está funcionando esse decreto de calamidade? Então, todos os empresários que continuam prestando serviços continuados, como empresas terceirizadas, equipes de saúde, essas empresas agora na gestão do prefeito Abílio estão emitindo nota e estão recebendo dentro do mês. Então, eles vão receber dentro do processo de prestação de serviço. Então, o que eles apresentarem de nota vai ser liquidado e vai ser pago pela gestão. Agora, o passivo, a gente só começa a discutir esse passivo quando acabar o decreto de calamidade. Por quê? Porque encerrando o decreto de calamidade, o prefeito vai ter um panorama do que ele conseguiu enxugar do tamanho da máquina, e aí sim, ele junto com o secretário Bucic vão traçar uma estratégia de pagamento para essas empresas. E eu repito aqui, nós não estamos aqui para criminalizar a empresa, nós não estamos aqui para ficar apontando o dedo, nós estamos aqui para resolver problema. Então, os empresários que prestaram serviço por 90 dias, 120 dias sem receber, esse pessoal é herói. Pois é, mas é herói. E aí... Só que, perdão, só para te interromper, esse pessoal é herói, de fato. Esse pessoal esteve lá, cumpriu com o tratado, né, com a sua parte, tem o decreto e tem essa meta aí de se economizar X milhões aí. 100 milhões. 100 milhões. Esse pessoal, paulatinamente até lá, estará recebendo ou só começará a receber depois desse prazo, desses 100 Paulo, milhões? Só após os 6 meses é que o prefeito, junto com o secretário Bucic, conseguirá traçar um plano para pagamento do passivo. Porque se nós pegarmos hoje as empresas que já prestaram serviço e não prestam mais serviço para a prefeitura e começarmos a pagar isso aí, e não é serviço continuado de emergência ou de urgência, a gente não vai ter dinheiro para tocar a máquina. Entendi. Então, os empresários fiquem tranquilos. Assim como nós buscamos, né, o que o governador Mauro Mendes fez no Estado, então equacionou o Estado, equalizou, depois chamou as empresas para receberem e olha o que virou o Estado hoje. Então, o prefeito Abílio está seguindo essa meta. Sim. Então, nós vamos organizar o pagamento de todas as empresas que possuem dívidas com Cuiabá. Lógico que dentro de um critério de análise do que foi serviço prestado, de atestado do serviço prestado. Sim. E parcelamento disso. Ok, só para deixar bem claro isso aí, né? O que está dizendo aqui o secretário é que existe essa predisposição e determinação da prefeitura de arcar com o compromisso, de pagar, evidentemente pagar. Está apenas dizendo o seguinte, tem uma situação que foi verificada, foi encontrada, financeira, que não é boa e que precisa dessa tolerânciazinha a mais para que haja a efetivação desse pagamento. Isso, Paulo. E é importante a gente ressaltar aqui para a população que ficou em casa que isso não é culpa nossa, tá? Isso aí foi um serviço adquirido na gestão anterior, mas a gente não está aqui para ficar olhando no espelho e discutindo isso no retrovisor, para ficar discutindo isso para o empresário, porque o empresário prestou o serviço. Agora, nós também não podemos ser responsabilizados por uma gestão que, por onde passou, deixou rastros aí dentro do serviço público, né? E a gente pode atestar isso, todo mundo percebe, todo mundo sabe. Okay. Então, o que a gente está fazendo é só organizar a casa para logo a gente estar quitando com todos os fornecedores. Tem gente que tem polvorosa aí para receber, querendo receber, então, assim, a última palavra da prefeitura é o seguinte, aguarde um pouquinho mais aí, porque providências estão sendo tomadas, você não vai ficar sem receber aquilo que você prestou de serviço, ok? Intervalo comercial, o Opinião volta num instante só. Bem, eis que estamos de volta aqui ao programa Opinião, com o programa Opinião e com o glorioso aniversariante deste dia, que é o glorioso Murilo Bianchini, também conhecido como o filho da dona Débora e do senhor Vanderlei, e também esposo da gloriosa
Lília. Dona Lília. Pai das Marias também, né? Está aqui conosco o secretário de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Cuiabá. Muito assunto conosco aqui. Então, obrigado. Mandar um abraço para a Heloísa, que está aqui no Zap do Opinião. Obrigado, querida. Está dizendo que está gostando muito do programa e que tem informações que nem sempre chegam, né? Até eles ela não sabia dessa burocracia, chama de burocracia. Mas é que tem, o contrato é assim mesmo, tem os dois lados e, enfim. Obrigado, Heloísa Valdez, né, que está acompanhando o programa aqui. O Abel também está acompanhando a gente, lá no bairro Despraiado. A Viviane, lá em Várzea Grande, no Parque do Lago. E tem também aqui a Ana Adélia e o Divino também. Obrigado por vocês estarem conosco aqui acompanhando o programa Opinião nesta noite aqui de aniversário do Murilo Bianchini. Professor Lorenberg, por favor. Secretário, eu estava olhando uma matéria no próprio site da Prefeitura, datado de ontem, e nessa matéria há um trecho que me chamou bastante atenção e com certeza chamará a atenção do amigo telespectador, que fala exatamente da falta de transparência dos dados na secretaria, dados financeiros, sobretudo, nas secretarias. E um outro trecho dessa mesma matéria, que complementa essa que eu estou falando para o senhor, fala exatamente para corrigir essa deficiência, para corrigir isso, a gestão trabalha, portanto, já está trabalhando, trabalha na implementação de um banco de dados informatizado que permita a troca de informações entre as secretarias. E aí cabe a minha pergunta. Esse banco de dados, todo esse trabalho para a eficiência da transparência de tudo isso, a Prefeitura já contratou uma empresa? Se contratou essa empresa, secretário, quando que termina o prazo para que essa empresa de fato, implemente esse serviço de transparência? Professor, sabe como nasceu essa vontade desse sistema? Foi justamente na necessidade, quando a gente chega nas secretarias e fala assim, me passe os saldos contratuais. As pessoas olhavam para a gente e falavam assim, bom, mas aqui a gente não tem um sistema que vai traçar todos esses saldos contratuais. Então a gente começou a perceber essa divergência de informação e foi um trabalho hercúleo que teve que ser feito junto com os secretários e seus diretores financeiros para que a gente pudesse ter uma fotografia momentânea desse processo. E nas reuniões com esses diretores financeiros, com os secretários, foi colocado que nós precisamos de um sistema integrado onde analise desde o pedido de necessidade das secretarias até o final, que é a parte de pagamento e o que sobra de saldo. E isso a gente já destinou aí ao secretário Elson, que é o secretário de Tecnologia da Informação, que faça o estudo com as empresas que já existem na Prefeitura, com os serviços que já foram contratados, para que demandem essas empresas, para que ele coordene esse serviço, porque hoje a Prefeitura já tem muito serviço, a gente não precisa contratar outro. Ele consegue desenvolver, dentro dos fornecedores que existem lá, dentro dessa economia que ele já conseguiu, de 13 milhões em economia de TI, desenhar esse programa para atender a Prefeitura de Cuiabá. Então, nós não estamos falando de novas contratações, nós não estamos falando de trazer para dentro de uma estrutura que já está inchada novos serviços, a gente está simplesmente otimizando os serviços que já estão lá. Então, com a capacidade que nós temos lá dentro da equipe de TI, com a expertise do pessoal do setor de licitações e contratos, está sendo desenhado um programa para que a Prefeitura, a um clique, tenha essa transparência e esse resultado de todos os contratos que existem lá dentro, dos saldos contratuais, do que está sendo executado por cada secretaria. Então, isso já está em desenvolvimento. Hoje, nós já trabalhamos com uma ferramenta dentro da secretaria. Ela ainda não é o ideal, mas nós estamos falando aqui de uma comissão que começou há 40 dias, né? Então, a gente já sai de uma planilha de Excel. Nada contra uma planilha de Excel,
desde que essa planilha de Excel seja usada para você colocar ali as suas contas de casa. Agora, quando a gente está falando de gestão pública, a gente precisa de um sistema que converse e integre todas as secretarias. Respondeu, Lorenberg? O glorioso Murilo, secretário Murilo, vamos dizer daqui em diante, vocês estipularam, evidentemente, essas metas iniciais aí porque encontraram um cenário quando assumiram, não é? Quando a população cuiabana poderá ter investimentos propriamente, poderá visualizar investimentos propriamente na cidade? No primeiro ano, pelo que eu entendi, é pouco provável, né? Ano que vem também vai ser um ano muito difícil. Quando que o glorioso Abílio Brunini pretende já pôr o bloco na rua em termos de investimento? O que é investimento? É novas UPAs, é novas creches, é tudo novo, asfalto e enfim. Tá. A marca Abílio propriamente ali, agora está pagando fogo, está dando uma de bombeiro. Vamos falar de investimento então. Então, primeiro a gente começa enxugando a máquina, certo? E com esse enxugamento da máquina, o prefeito vai conseguir visualizar o que ele vai ter de recurso para investimento. Mas, veja, investimento, será que colocar a UPA para voltar a funcionar não é investimento? Porque, veja, se você vem de uma situação que o carro não funciona e você coloca aquele carro para andar, você já está atendendo a primeira necessidade, para depois você pensar em trocar de carro. Então, o prefeito, ele já está fazendo investimento na cidade a partir do momento que ele começa a colocar a casa em ordem. Então, quando ele começa a entregar para a população ruas asfaltadas, quando ele começar a tampar esses buracos que já está sendo feito, recolher o lixo, serviços básicos, isso eu já considero como uma forma de investimento para a sociedade, porque não tinha. Na acepção da palavra é investimento, mas é dar volta em círculos, né? Estou dizendo que a gente precisa de avançar. Aquele que está assistindo ao programa Opinião, que é cuiabano, que votou no Abílio, ele quer a cidade para frente, ele quer avanços, não é? Ah, Paulo, mas tapar o buraco não é avanço? É avanço porque o outro que passou não o fez. Então, ou seja, aquele buraco nem era para ter existido. Aquela UPA que não tem o enfermeiro, que não tem o médico, nem era para estar com esse problema, entendeu? A pergunta que eu fiz foi no sentido assim, a marca Abílio mesmo, aquilo que a gente pode ter da cabeça dele, que ele planejou propriamente, inclusive eu tenho ali o plano de governo dele, né? Aquilo propriamente poderá ser colocado em prática, a começar assim. Isso não é uma crítica, não. A primeira coisa que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ele encontrou um cenário de terra arrasada, pelo menos é o que ele tem dito, que tem mostrado. Está aqui o glorioso Murilo falando, inclusive, de números. Então, a gente tem essas informações aqui. O que eu estou querendo saber é sobre aquilo que ele planejou, que ele tem sonhado para Cuiabá, quando poderá colocar em prática. Paulo, olha só a importância disso. Quando a gente fala em investimento, a gente primeiro precisa ter dinheiro em caixa para fazer isso. Então, se você, dona de casa aí, você está pensando em trocar ou reformar a sua casa, ou comprar uma outra casa, ou trocar seu carro. Se você tem um recurso hoje que você precisa colocar o seu carro para rodar, para te atender, se você precisa hoje colocar a manutenção da sua moto para você rodar, para te atender, se você precisa hoje reformar a sua casa ou reformar o seu telhado, então o primeiro dinheiro que entra na sua casa, o que você faz? Você arruma, certo? Para depois você pensar em fazer melhorias dentro da sua casa. Então, o que nós estamos buscando, e eu não posso ser leviano aqui, eu não posso enganar a população, que eu concordo também que o prefeito Abílio foi eleito para corrigir o rumo e para colocar a cidade no eixo e avançar, e isso nós vamos fazer, a gestão Abílio vai fazer, mas nesse primeiro momento nós estamos arrumando a casa. Falar que a partir de 6 meses a gente já vai estar colocando todos os investimentos, a gente não pode fazer isso, porque a gente precisa fechar esse balanço da calamidade, a gente precisa fechar o que nós estamos devendo, para que quando a gente começar a investir em Cuiabá, e isso vai ser feito com muita responsabilidade, o prefeito Abílio tem ótimos planos, excelentes planos para a capital, eu tenho certeza que Cuiabá não viverá mais os tempos sombrios que viveu no passado recente. Ok, Lorenberg.
voltando à minha questão anterior, existe uma segunda questão complementar. O senhor falava da transparência, da criação do sistema, com dados para todas as secretarias, para a administração interna. Mas existe nesse sistema um braço para alimentar o portal da transparência, para que o amigo telespectador, para que o contribuinte também possa, de vez em quando, dar uma olhada nesse portal e ter a clareza da transparência também? Importantíssimo isso. Eu ia perguntar isso também, a transparência. Queria que você respondesse 1 minuto e meio para encerrar o programa. Rápido. É por isso que ele é professor, tá? Professor, obrigado, tá? Na verdade, isso aí já está previsto nesse sistema. E para o senhor entender, vai ser integrado a partir do momento que registrar o pagamento daquela nota ou daquele serviço, e o saldo remanescente já vai ser informado direto no portal da transparência. E isso nós sofremos dificuldade na transição, porque falavam que o que estava na transição era o que se estava na secretaria, e não é a realidade. Então a gente viveu a transição buscando dados no portal da transparência, mas aí quando a gente entra nesse rio é que a gente foi ver a profundidade que ele realmente se encontrava. Então, muito obrigado aqui pela oportunidade, Paulo, professor Lorenberg. Não, não precisa despedir ainda não. Então, você falou 1 minuto e meio, eu já estava... Não, para a resposta. Tá afiado, rapaz. Aniversariante também dá desconto, né? Daqui a pouco vai ter um baita de um churrasco. Ah, vai sim. Lá na prefeitura, porque daqui ele volta para a prefeitura. O pessoal não para de trabalhar, não. Exatamente. Né? 3 turnos. E o prefeito está me aguardando lá, vou voltar para lá. Eu vou encerrar o programa perguntando o seguinte para você. Essa decisão que houve agora recentemente da apreensão dos ônibus da Caribus, não é? E aí eu vi um vídeo do Emanuel Pinheiro dizendo, poxa, 8 anos eu consegui colocar, nunca houve na história de Cuiabá essa apreensão, e agora, por falta de pagamento, 2 meses, prefeito, aí ainda provocando o prefeito, né? Como é que vocês estão vendo isso aí? O que há de verdade? Qual que é a versão da prefeitura sobre isso? Eu queria que você respondesse também, deixa eu ver aqui o tempo aqui, em 2 minutos, 1 minuto e meio. Responsabilidade, é isso que nós temos que ter quando a gente vai falar do bem público, né? Então, o prefeito Abílio herdou dívidas de uma gestão onde essas empresas, será que elas eram fiscalizadas da forma como deveriam ser, né? Então, o processo que está havendo de depuração dentro do processo de fiscalização da frota, dentro do processo de pagamento do serviço prestado. Então, tem muitas coisas aí que precisam ser trazidas à luz para que a população não fique sendo enganada dentro de um processo político, porque o que nós estamos fazendo é uma gestão séria, é uma gestão que o que for serviço prestado e atestado está sendo pago. Perfeito. Murilo Bianchini, aqui conosco, secretário de Assuntos Estratégicos de Cuiabá. Tem uma situação que eu estava tentando lembrar. O conselheiro Guilherme Maluf, em conversa com a gloriosa secretária de Saúde, ele disse esses dias, queria que você falasse em 40 segundos isso aí, que esse pessoal que tem a receber da prefeitura e que continua, mesmo assim prestando serviço assim, esse pessoal deveria ter uma certa prioridade no pagamento, não é? O que vocês pensam a respeito disso, já que não há um critério assim, vocês precisam desse prazo aí dos 100 dias? As empresas que são serviços continuados, o prefeito Abílio já determinou que essas empresas sejam pagas. Então, essas empresas que continuam prestando serviço para a gestão do prefeito Abílio, elas já estão gerando nota e essas notas já estão sendo pagas porque são serviços continuados, principalmente nas áreas que o prefeito já citou, que é saúde, educação, transporte e limpeza urbana. Então existe essa determinação do prefeito. Existe. É isso aí, meu caro secretário, obrigado por ter vindo aqui, o Murilo Bianchini, secretário de Assuntos Estratégicos de Cuiabá. Esse espaço continua a postos para bem informar as coisas da prefeitura, que são as coisas do cidadão. Obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Feliz aniversário lá. Obrigado. E se tiver churrasco, já separa uma banda de cupim para nós. Eu acho que se o prefeito me chamar, vai ter, eu acho que um baguncinha no máximo, né? Lá na prefeitura. Abílio só com baguncinha, rapaz. Nunca vi desse jeito, né? O glorioso. Mas, de todo modo, é isso. Vocês, né, foram
estão lá para isso, para É isso. prestar esse serviço e apresentar esse produto final aí para a nossa população. E o Obrigado. Baguncinha é muito bom. Paulo, obrigado, professor Lorenberg, obrigado também pela abertura, pelo espaço. A prefeitura está à disposição, sempre que nos chamar, viremos. Ótimo, bom saber disso. Abraço, um beijo para as Marias lá, Obrigado. viu? Para o seu Vanderlei e para a dona Débora também. Obrigado. Abraço para o Gaíva que está ali, não é isso? É isso. Doutor Danilo Gaíva. Danilo Gaíva, obrigado, viu, por ter vindo Meu também. braço aí. Braço direito, esquerdo, Exato. cabeça, enfim. Exatamente. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã aqui ao vivo no programa Opinião a defensora pública, doutora Rosana Leite. Olha, feminicídio tem aumentado, gente, infelizmente, não é? Infelizmente. Então a gente vai debruçar sobre essa questão aí da violência contra a mulher e outras questões mais aqui ao vivo, mais uma vez, com a doutora Rosana Leite. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.